Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que nesse dia Deus te abençoe, te fortaleça, te dê ânimo para prosseguir. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento e te dê sabedoria para lidar em meio às adversidades nos dias de turbulências. Que o Senhor te fortaleça com alegria e paz e que a força de Deus te envolva, te fortalecendo e te dando graça para que você possa ser mais que vencedor nessa terra, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso tema de hoje, o nosso 35º dia de propósito de oração e restauração, é restaurando a dependência de Deus. Neemias capítulo 9, versículo 6, diz: Só tu és Yahvé, o Senhor. Criastes os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto nela há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Veja que nesse momento, Neemias, ele reconhece a grandeza de Deus e ele convida o povo para retornarem a uma vida na dependência do Senhor. Quando o homem, ele desde o princípio tentou levar uma vida independente de Deus, ele se frustrou. Nós vamos observar que desde o jardim do Éden, quando o homem decide agir por sua conta própria, sem obedecer a Deus, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, ele paga um preço alto na vida. Por isso, para que a gente possa restaurar a nossa dependência de Deus, é preciso, em primeiro lugar, diminuir o nosso eu. Diminuir essa natureza carnal que nós carregamos. O eu, a minha vontade, do meu jeito, da minha forma, tem sido a causa da destruição de muita gente. A verdade é que nós fomos feitos para vivermos na dependência de Deus, crendo nele, confiando nele, adorando a ele, porque todas as coisas giram em torno dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Por isso, é uma mera ilusão qualquer homem, qualquer mulher, achar que vai ter solução para os seus problemas, ou achar que será melhor viver sem depender de Deus. E quando nós falamos depender de Deus, significa depender do corpo de Cristo, depender da igreja, depender da comunhão. Por isso que todos nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Existe um caminho de crescimento no campo da maturidade espiritual. É óbvio que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos fez para sermos interdependentes. Ser interdependente é saber ser dependente e saber ser independente. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ser dependentes e de Deus nós temos que ser plenamente dependentes. Tem momentos que nós temos que saber ser independentes, mas uma independência debaixo da dependência de Deus. E é isso que é interdependência. Saber se submeter na hora certa e saber tomar iniciativa na hora certa.
Mas nós estamos aqui tratando sobre a dependência de Deus. E a dependência de Deus é o que cada homem precisa resgatar na sua vida. Porque caso contrário, nós vamos ficar pensando que nós vamos dar conta sozinho. E para que a gente se achegue a Deus, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Por isso nós dependemos de Deus. Você depende de Deus. Davi diz como a corça precisa das águas, anseia pelas águas. Como um animal sedento precisa beber, eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Meu irmão, que você possa quebrantar o seu coração e reconhecer que você depende de Deus. E você depende das pessoas, você depende dos irmãos. Nós precisamos dessa comunhão, nós fomos feitos para isso. E que o eu possa diminuir e que o Cristo possa crescer em nós. É aquela palavra que o profeta João Batista declarou: importa que ele cresça e que eu diminua. A verdade é que cada coração, quando ele se permite ser tratado, curado pelo poder do Espírito Santo, o eu, ele vai sumindo e Cristo vai aparecendo, o amor vai aflorando. Cada pessoa que tenta se libertar por si próprio, e eu dou conta, eu me liberto, jamais consegue. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Se você quer mudar a sua família, você não tem o poder de mudar ninguém. Não pense, esposa, que você vai mudar o seu esposo. Esposa, não pense que você vai mudar sua esposa ou esposo. Você não vai mudar o seu filho. Você tem o poder de diminuir o seu eu. Você agindo assim, Deus muda as circunstâncias ao nosso redor. E segundo, precisamos engrandecer a Deus e adorar a Ele em espírito e em verdade. Nós restauramos a nossa dependência de Deus, manifestando a nossa adoração, engrandecendo o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós adoramos em espírito, em verdade, quando nós engrandecemos ao Senhor, é uma demonstração da nossa dependência total de Deus. Por isso que neste versículo diz assim: e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Toda a terra, toda a criação adora ao Senhor continuamente. Por quê? Porque reconhece a soberania, a grandeza, o poder, a majestade de Deus. E quando isso acontece no nosso coração, significa que nós estamos tendo a humildade de reconhecer que Deus é soberano e que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Porque a grande maioria dos homens fracassam na busca pela glória própria, pela honra própria, aonde querem se tornar reis, querem se tornar autoridades sobre a terra. E na verdade, todo o poder pertence a Deus, toda a glória pertence a Deus, todo o louvor pertence a Deus. E somente através da humildade, através de uma vida devocional ao Senhor, que eu vou conseguir ter humildade para reconhecer a soberania, a grandeza e o poder de Deus. Por isso, para restaurar a nossa dependência, nós precisamos, em primeiro lugar, diminuir o nosso eu. Em segundo lugar, engrandecer a Deus, adorar a Ele em espírito e em verdade. Que nessa manhã Deus esteja nos dando um coração capaz de se dobrar diante do Senhor,
reconhecendo que somos pó e que precisamos do Espírito Santo. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, nós oramos nessa manhã clamando ao Teu Santo Espírito que venha sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre nós, sobre o Brasil, e cada um possa reconhecer que precisa do Senhor e que cada pessoa que tem se tornado um ídolo, que tem se colocado como se fosse o dono de todas as coisas, esse eu possa diminuir e que o Teu Espírito possa reinar. Pai, nós engrandecemos o Teu nome, adoramos ao Senhor e declaramos que só Tu és Deus. Restaura, meu Pai, no meio do Teu povo, a dependência do Teu povo ao Senhor, para que possamos ter sabedoria para lidar em meio às adversidades. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as suas notificações, dê o seu like e compartilhe as nossas mensagens, a fim de que a palavra seja anunciada, que o nome do Senhor seja proclamado em todos os lugares, a todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia, até amanhã, com a graça de Deus.